E aí, pessoal, meus caros devs, minhas caras devs, a gente vai falar de um negócio muito legal que evita com que a IA fique tentando inventar, criando código do jeito que ela já conhece bem, né? Afinal de contas, tem aí, ó, tanta gente trabalhando com Vibe Code. Só que a gente vai falar de um projeto bem grande, embora a gente vai tratar de algo simples, que é um CRUD. Só que a gente vai fazer isso de uma forma que ele seja escalável, que ele esteja preparado para ir sprint a sprint evoluindo. Então, hoje a gente vai tratar de clientes, mas com muita arquitetura. A gente vai trabalhar com um pouco de DDD, CQRS, a gente vai trabalhar com princípios sólidos, a gente vai trabalhar com boas práticas, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Por enquanto, a gente está olhando só meu slide de abertura aí, tá? Vou deixar de enrolar aqui e vou começar. Esse vídeo vai demorar um pouquinho mais do que o normal, mas vai ser muito importante que você siga até o fim, beleza? Aproveita, ó. Pô, assina aí o canal, vamos dar uma força. Dá um like aí no vídeo, marque aí o sininho de notificação, é importante, que eu vou trazer sempre conteúdo aqui gratuito para vocês e muito informativo. IA sem especificação parece velocidade. Em protótipo pode ajudar. Em sistema real é dívida técnica acelerada. Gente, eu estou acostumado a fazer grandes projetos empresariais, projetos RP, CRMs grandes. Não é fácil, todo dia surge uma coisa, a gente vai, faz uma reunião, aí tem um monte de ideias, e aí cria o primeiro, o segundo, o terceiro sprint, depois algumas coisas são mudadas. Você imagina depois de um ano mudar algo que estruturalmente vai contra tudo que você pensou, está amarrado num monte de modelos, um monte de serviços. A orquestração está toda programada para aquilo ali. Eu já vivi muito isso na prática. Vou dar um exemplo aqui de um amigo meu, e ele dizia um negócio muito importante que eu não esqueço nunca. Bem começado, metade feito. E hoje a gente tem essa oportunidade de começar muito bem, documentando o que a gente quer, especificando o que a gente quer, criando tarefa. Então a gente tem aqui, ó, criar o sistema, aí tem o protótipo, a gente cria um protótipo, um MVP, né, um produto mínimo viável e tal, aquela coisa toda. Quando a gente começa a codificar, as coisas começam a aparecer, os problemas começam a aparecer. No sistema real, a gente vai ter dívida técnica. Pô, sem teste, sem arquitetura, sem segurança, sem rastreabilidade. Sistema real, falha estrutural iminente. Criar um sistema muito grande, criar um projeto muito grande, depende da sua equipe ser muito boa e de muito planejamento. E por mais que você planeje, você sempre vai ter que fazer uma coisa que eu aconselho, que é bom, ainda que você esteja achando o seu projeto ótimo, que é refatorar. Bom, o SDD, que é o Spec Driven Development, transforma a intenção em execução controlada. A IA deixa de improvisar e passa a trabalhar sobre artefatos claros, olha só. Então a gente vai criar uma especificação, por mais que a gente detalhe, depois a gente vai ter que revisar isso, a gente vai ter planos de execução, a gente vai ter as tarefas e depois a gente vai usar o execute, tá? Ou o constitution. No SDD, ou no Spec Driven Development, o código não é a fonte da verdade. A fonte da verdade é a especificação versionada, discutida e validada. Aqui, ó, aqui está a nossa spec, nosso spec MD. O que que tem nele? Você pode ter blocos de código, por exemplo, você tem um código muito bem estruturado, você tem um padrão. Legal. Então, eu tenho alguns blocos de códigos, por exemplo, tem o Mediator, né? Que agora é comercial, então a gente vai usar um projeto da galera lá do desenvolvedor I/O, que é o Simple Mediator, muito simples. Tem um vídeo dele aí no YouTube falando sobre isso. Então a spec pode ter sim blocos de código. Eu vou mostrar o meu jeito de criar o meu Mediator Render futuramente. Então eu quero usar esse código, eu quero dar para ele. Eu tenho uma classe chamada Entity Audit, que é o meu jeito de fazer auditoria. Então, eu decido qual classe ou qual modelo eu quero editar. Então, por exemplo, eu tenho uma classe chamada UF, tá? Que gera todas as UFs do Brasil. Quase, praticamente não vai mudar, meu. E não me interessa dizer, mostrar quem foi que criou, que atualizou, a data que foi criada ou atualizada. Isso a gente chama de tabela de pesquisa. Dificilmente muda. Então, esse tipo de código eu quero manter. E aí eu tenho uma outra classe chamada Entity Base, que eu gosto muito. E aí o que acontece? Eu criei cliente, eu quero auditar cliente, eu quero que sempre que qualquer coisa que seja alterada, adicionada, deletada no meu cliente seja auditada, aí eu herdo de Entity Audit. Ué, mas e a Entity Base? Simples, a minha Entity Audit, ela herda de Entity Base. Pô, está confuso? Não. Você na classe UF, por exemplo, como é que você faria então, Carlão? Eu herdaria apenas de Entity Base. Então não vou editar, não vou auditar. Só para dar exemplo de alguns blocos de código que a gente pode colocar dentro do spec. O meu app de BigContext também vai mudar bastante. Então, casos de testes.
inativar, como cadastrar, como consultar. Então, por exemplo, soft delete. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco no prompt que eu criei para gerar todos esses caras aqui, que eu não quero deletar fisicamente ninguém, eu vou usar soft delete. Então, o cliente ou qualquer outra entidade, ela vai estar ativa e inativa, e todo o sistema tem que respeitar isso, sobretudo as consultas. Não adianta eu inativar o cara e eu não ter um critério de consulta para buscar só os ativos ou só os inativos. Mudou a spec, revisa o plano, atualiza a tarefa e executa. Bom, 4 fases, uma linha de engenharia. A especificação evolui, o ciclo se repete. Então, define o problema, usuário, valor e comportamento no Specify. No design, o plano define arquitetura, stack, fluxo, banco de dados, etc. Aí as tasks, ela vai quebrar isso para pequenas entregas. Então, quebra a entrega em passos pequenos e verificáveis. E no Execute, o Codex ou Antigravity executa a tarefa, valida critérios e registra as mudanças. A especificação evolui, o ciclo se repete. E aí, de novo, agora a gente vai criar um CRUD, né, de cliente, como já falei. O meu CRUD de cliente, eu preciso saber qual é o banco que eu vou usar, se tem autenticação no JWT, se eu vou documentar a API, se eu for documentar a API, vou usar o Swag? Não, estamos em 2026, o Swag a gente não está usando mais, durante anos aí a gente usou o Swag. Hoje, já que eu estou no projeto da Microsoft, a Microsoft recomenda o Scala e a gente vai usar o Scala. Como documentar a API, é disso que eu estou falando. Usar controles ou mínimo API? Excluir fisicamente ou usar o soft delete? Gente, sempre que vocês puderem usar o soft delete. Pô, mas aí nunca exclui nada. Eu não acho que a gente tem que criar nada para excluir, né? Então, tem que estar aqui, ó, on delete tem que estar restrict, no action, sei lá, o dia que você quiser. Bom, aí acerta mais quando a tarefa é pequena, separando intenções de negócio de tarefas operacionais atômicas. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Um prompt genérico, o que que ele vai fazer? Ele vai criar entidade cliente, criar um mapeamento EFCO, criar app context, criar controle de cliente, configurar o escala, proteger endpoint. Decomposições de intenções. Executar é validar contra o combinado. O Codex, ou Antigravity, perdão, aqui deve ser o agente, né? Não improvisa a arquitetura, ele segue a especificação, o plano de tarefas e a Constituição. Então, veja bem, aqui é o agente customizado, aqui eu tenho o spec, os planos, especificação, o plano, e aqui as validações. O build passou, testes passaram, endpoints protegidos, padrões seguidos, ok? Ele tem que validar isso aqui. O SDD precisa de artefatos, não só de prompts. Cada arquivo reduz uma forma diferente de ambiguidade. Então, o spec ele é o alvo, ele vai te dar o alvo e a intenção. O plano vai te dar o blueprint e a arquitetura. A estética vai fazer um teste list operacional, ou seja, vai quebrar em várias tasks para organizar melhor. E o Constitution MD, que não estava lá, né? Ele é o escudo da governança. Então aqui a gente tem clareza, consistência, rastreabilidade e qualidade. Bom, o SPEC MD define o problema antes da tecnologia. O que será construído, para quem, por quê, quais regras e critérios de aceite. Perdão, quem é que vai fazer o quê, por que que vai fazer isso e quais são as regras de negócio e critérios de aceite. Também no plano ND a gente transforma a intenção em arquitetura, definição da stack e da engenharia do projeto. Vamos lá. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com ASP.NET Core e controllers ao invés de Minimum API, tá? A gente vai trabalhar com MS de Microsoft, MS Identity com o JWT. Ao invés do Swag, a gente vai usar o Scala e a gente vai usar o Entity Framework Core com SQL Server. Soft delete e permissões. Olha como nosso plano está ficando tremendo. E agora aqui, ó, nas tasks, é o mapa de execução do Codex ou do agente. Pode ser o Codex, só que nesse caso aqui a gente vai usar, por exemplo, o Gemini dentro do Antigravity. Então, entenda Codex como um agente. Pequeno, verificável, sequencial, a IA respeita a ordem do plano. Então, aqui no nosso caso, a gente vai criar um global.json, configurou a identity, parou aqui, ó. Depois a gente vai criar controles de cliente. Um passo de cada vez. E no Constitution MD, ele protege o projeto do improviso, o contrato de governança técnica viva do seu projeto. Então, aqui, ó, no meu Constitution, eu tenho aqui, ó, usar controles, não API, é tudo que eu já falei, ó, não expor secret, soft delete por padrão. Então, mesmo tema, outra engenharia, ajustando a arquitetura para cenários empresariais. Então, a nossa engenharia, vamos pensar só aqui. Mínimo API, não, a gente vai usar controle. JWT isolado, não, vou persistir junto com a Identity, vou aproveitar tudo que eu tenho de extensibilidade no Identity, está pronto, meu. E vou fazer um mix aqui com o JWT, e é fácil fazer isso, dá trabalho, mas é fácil. Não vou usar o Swag e vou usar o Scala. SQLite, não, quero um banco de dados robusto, vou usar o SQL Server. E a genérica? Não.
Eu vou usar o Codex ou o Antigravity, o Gemini no Antigravity, mais o Spec Kit. Então, não é só CRUD, gente. É CRUD com identidade, permissão, governança, decisão arquitetural, estender ASP.NET User ou criar tabela separada relacionada. Essas decisões todas a gente vai ter que controlar. Tanto é que o nosso cliente, o ident, as APIs com controles, escala com injeção de build token, e o nosso domínio de cadastro de clientes, soft delete e permissões. No final, o que a gente vai ter? A estrutura já ensina o agente a trabalhar. O Spec Kit organiza a intenção, o agente executa, .NET 10 materializa a solução. E aí, olha só que legal, a gente vai ter aqui ó, nossos spec, a pasta source, que é onde eu quero que ponha toda fonte do nosso projeto, e aqui a gente tem alguns projetos que vai ficar na raiz da solução, tá? Nosso projeto de teste que eu vou pedir. Então, a gente vai especificar, planejar, quebrar, executar e validar. E agora a gente vai partir para o anti-gravity e começar a testar isso na prática. Bom, virando minha tela aqui agora, vocês estão dentro do meu anti-gravity e eu deixei aberto aqui meu prompt mestre. Beleza? Deixa eu só fechar aqui, porque antes eu vou só explicar aqui que eu tenho aqui uma pasta .agent, aqui dentro as skills. Posso ter todas as minhas skills aqui, eu vou mostrar outras depois para você em outro vídeo, tá? E aqui eu tenho uma skill chamada Stitch Blue Theme. Vocês não precisam disso agora, tá? Mas eu criei aqui uma Stitch Blue Theme, que é um design system de diretrizes de UI para layouts modernos, usando a linguagem visual Stitch Blue, com foco em páginas institucionais, dashboards, simuladores, painéis analíticos e componentes interativos. O que que eu fui fazendo? Eu fui criando algumas telas lá no stitchwithgoogle.com, se eu não me engano, e eu gostava da tela, eu falava, ó, e aí pode ser em qualquer IA. Pega os detalhes dessa tela aqui e escreva aí que eu vou adicionar num tema que eu vou criar. E foi criando o meu tema, por isso que eu chamei de Stitch Blue Theme. Stitch, porque eu roubei essas ideias lá do stitchwithgoogle.com. É Blue, porque o meu tema é muito baseado no azul. E o meu tema. Detalhe, tá? Se você for criar teu próprio tema, ele só tem que ter letra minúscula. Ele não, se você quiser separar, tem que ser usando hífen, não pode ser underline, não pode ser ponto. Tem que ser assim, ó, todo minúsculo. Pode ser um nome só, tá? Mas se tiver mais de um nome, se você quiser separar, você tem que usar aqui o hífen e nenhum outro caractere. E detalhe, tá vendo aqui, Street Blue Team, ou Theme, ele tem que ser o mesmo nome da pasta aqui, ó. Deixa eu abrir só um pouquinho aqui. Tem que ser o mesmo nome da pasta, senão não vai ficar bem desenhada. Então, eu não vou ficar lendo isso aqui, mas vocês podem criar aqui o estilo de vocês. Como vocês vão criar? Não sei. Pede um web design, pede alguém que seja bom de software, ou faça como eu. Vamos agora para o nosso, não, Ctrl End aqui, vamos para o nosso prompt mestre. Aí você vai falar assim, pô, cara, tem que escrever isso tudo aí, eu prefiro ir tentando, acertando. Não faça isso. Não dependa da IA. Aí é vibe code. Se você é vibe code, tudo bem. Aí tem um monte de. Nem precisa estar aqui no Antigravity. Você pode usar o aplicativo, pode estar no ChatGPT. Pô, cria um prompt aí para eu criar uma tabela. Depois cria um para eu criar uma tabela de cliente. Depois cria outro para eu criar uma tabela de pedidos para esse cliente. Depois os itens desse pedido. Depois os produtos que representam esses itens. Depois os fornecedores que são quem fornecem esses produtos, que são itens de pedidos que são dos clientes. Então, vamos voltar aqui para o nosso prompt mestre. Eu criei um prompt aqui, então tá lá, ó, PRD, prompt mestre, SSD com spec kit. Botei spec kit, mas a gente não vai usar agora. Codex ou Gemini no Antigraft, .NET 10 Controls, MS Ident, JWT, escala, CRUD de cliente. Contexto. Quero criar uma solução didática, olha só que legal, para um vídeo aula sobre Spec Driven Development. É didático, né? É isso que eu estou fazendo aqui, é para você. Usando o Spec Kit, um agente de IA, preferencialmente Codex no VS Code ou um Gemini no Antigravity. A proposta de aula é mostrar que a IA no desenvolvimento não deve ser usada apenas como vibe code. Antes de pedir código, quero demonstrar um fluxo profissional baseado em especificação, planejamento, tarefas. Bom, legal. Dá um pause aí no vídeo e lê essa parte. O objetivo dessa tarefa, nesta primeira etapa, não implementar código ainda. Isso é importante. Ó, quero que você crie os artefatos iniciais do projeto seguindo a abordagem Spec Kit SDD, que é o Spec Driven Development. Pronto, vocês leem aí, dá um pause e lê essa parte. Vou ler um pouquinho de cada coisa aqui, porque depois vocês vão ler sozinho. Stack decisões técnicas obrigatórias. Aí, isso aqui é muito importante. Porque você vai desenvolver um projeto que você está planejando gastar 6 meses. Então, qual é o teu problema de gastar 10 dias com a tua equipe planejando isso aqui? Eu fiz isso aqui num dia, né? Você provavelmente vai fazer também. Mas vamos dizer assim, é um projeto que vai levar 6 meses para ficar pronto.
Então, se você tiver que perder 10 dias, um para escrever a primeira versão, depois dá para outra pessoa ler, a tua equipe inteira está lendo, vamos ver 10 pessoas lendo o projeto durante 10 dias. Nossa, você vai criar um novo Windows, um novo Linux. A solução deve considerar .NET 10, C Sharp, ASP.NET Core Web API, controles não mínimo APIs, Entity Core, SQL Server. Aqui a gente vai usar o MS Ident com o JWT integrado. Aí outras coisas, tá? Arquitetura limpa, não sei o quê, tarará, tarará, modular, escalável, testável. A futura implementação do front-end usando o Stitch Blue Theme. Ele já sabe o que que é. Eu poderia também colocar aqui, ó, que tá, é a skill que já está aqui. Sempre que possível, utilizar a Extension Method. Uso do Codex Gemini como agente principal. Ah, mas eu gosto mais do Cloud Code. Vai lá, então usa o Cloud Code. O que não deve ser usado, gente, isso aqui é muito importante, tá? E depois a gente vai falar de critério de aceitação. Não quero o mínimo API, não quero JWT puro, não quero Swag, não quero implementação direta sem especificação, não quero exclusões físicas, não quero ProgCS desorganizado, não quero acesso direto ao banco de dados que eu estava falando, então por isso eu vou usar esse controle, por isso eu vou usar repositório. Antes de fixar definitivamente, confirmar se a versão .10.0.108 está instalada. Estrutura esperada. Então, qual é a estrutura esperada que a gente tem? Uma pasta chamada spec, onde vai ter aqui o cliente include ident JWT, quando a gente vai ter o spec.md, o plain, o teste, o constitution.md. Uma pasta source com o projeto de API, application, domain, infrastructure. Ok? Uma pasta de teste, com o nome da solução, ponto teste. E na raiz, o global JSON, git ignore, readme, md. E o projeto, ponto, nome do projeto, ponto solution, que é a nossa própria solution. Bom, a estrutura pode ser ajustada se houver justificativa técnica. Criar os seguintes artefatos, spec MD. Então, vou dizer o que o spec MD tem que ter. Incluir versão geral, objetivo do projeto, público de funcionalidade, da funcionalidade, história de usuário, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regra, não sei o quê. Comportamento esperado do CRUD do cliente, autenticação, autorização, soft delete, permissões, beleza. No plain.md, como será construído? Arquitetura da solução, projeto da solução, dependências principais, SQL Server. Vou tirar esse local DB, não quero. Ele vai ter que me pedir aqui. Tá, já tirei. O MS Ident, JWT, escala e não swag, controle, DTOs, validações, serviço de aplicação, repositório, se fizer sentido. Opa, eu vou deixar se fizer sentido, tá? Mas eu quero o repositório. Mapeamentos. E nesses mapeamentos aqui, ó, aí ele pode entender como mapeamento de model para view model ou mapeamento fluente API, né? Que a gente mapeia nossos modelos para criar as tabelas no banco de dados. Então, vou mudar isso aqui ao vivo aqui agora. Mapeamento com. Aí ele vai entender, ó. Ele vai usar esse carinha aqui, ó. Opa, não erra não. Opa, meu filho. Ah lá, já até me deu a dica lá. Int Type Configuration, de T. Então, ele vai fazer um mapeamento, dizer, configurar tamanho de campo, se o campo é obrigatório ou não, os índices, os relacionamentos, o nome da tabela, estruturas de pastas, teste, autenticação, autorização, permissões, soft delete, sobrecriator. Beleza. No teste, deve quebrar a implementação em tarefas pequenas, sequenciais e verificáveis. Aí ele vai criar a solution, ó, passo a passo. Constitution. Esse cara aqui é importante demais. Ele deve definir regras obrigatórias para o agente de IA seguir sempre. Incluir regras como não expor secrets, não colocar string de conexão sensível no código, usar controle, não usar mínimo API, tudo aqui está um pouco repetitivo. Vamos continuar. Usar o padrão iOption, T, para configurações. Não colocar regras de negócio na controle, não colocar validação de negócio na controle. Usar o result path. Padrão specification é muito importante para consultas complexas. Então, se ele achar que tem consultas complexas, a gente vai usar. Isso é muito comum para contadores, sei lá, lugares onde algumas regras podem mudar e você não pode mexer no teu código. Então, você cria uma nova especificação e a partir dali você passa a usar essa nova especificação. Não vou entrar em detalhes, mas é muito legal. Usar o padrão Strategy para validação. Olha que é importante. A gente vai usar o netdevpack.simple Mediator. Esse cara aqui faz parte de um projeto lá da equipe do desenvolvedor.io. Se você tiver um projeto aí com Mediator, você consegue simplesmente trocar isso com a maior facilidade do mundo. É muito legal. E tem um vídeo no canal aí, dê uma olhada. Código legível e didático, documentação atualizada, build antes de concluir etapas, fazer commit sem autorização, não fazer, tá? Não fazer push, não executar git flow, não implementar tudo de uma vez. Autenticação, vai falar um pouco de autenticação, vou dar uma parada aqui de nada, copiem aí. Ó, informar o Building Access Token, que a gente vai usar o Scala, então precisa daquela caixinha para quando eu me logar
Na API, para não precisar usar Postman, para não precisar usar outra ferramenta externa, você pode usar o Scala dentro da sua própria aplicação. Nessa etapa, entregar apenas documentação de especificação e planejamento, criar ou atualizar. Restrições, aí, de novo, não implementar código ainda, não criar migration ainda, não executar build, não fazer commit, não fazer push, não, evitar não executar o Git Flow, relatório final esperado. Ao final, retornar um relatório contendo arquivo criado, resumo, não sei o que. Agora eu vou virar a página e vão pedir. Eu vou simplesmente. Aí sim, um prompt simples. Eu vou falar assim: ó, lê o arquivo prompt mestre aí, ó, e vamos embora. Vamos lá, vamos mudar essa página aqui. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho essa fonte, vou abrir esse carinha aqui. Posso fechar aqui o meu prompt mestre? Vou fechar, tá? Vou abrir aqui, ó, meu agente. Bom, já mostrei para vocês aqui a skill Stitch Blue, né? Vou fechar. Legal. E aqui está meu prompt mesh. Se fosse lá no VS Code com o Codex, eu teria que escrever. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou falar, meu. Já que ele me dá essa chance, o Antigravity, eu vou falar. Olá, meu caro. Quero que você leia o arquivo prompt-mestre.md dentro da pasta docs e aí siga suas instruções. Te aguardo aqui no final. Ó, eu ainda não enviei, gente. Então, só isso. 22 segundos aqui de prompt, eu poderia ser mais específico, não sei o quê. Não quero saber. Eu especifiquei, eu acredito na especificação que eu fiz. Vamos ver, não sei se ele vai querer instalar o Spec Kit ou se ele vai usar só, vai criar só aquela estrutura que eu falei. Eu vou enviar e a gente vai vendo ao vivo. Tá aí, tá analisando lá meu prompt mesh, tá vendo? Tá lá, analisando o sheet tem, pronto, ele já tem o que ele precisa ali, ó. Aí, deixa eu fechar agora esse carinha aqui. Quero o que ele disse aqui, ó. Vamos lá. Olá, li atentamente o arquivo. Prompt Mesh, elaborei o plano de implementação inicial. Acesse o artefato de plano, que é esse cara que já está aqui, né? Mas basta clicar aqui. Resumo dos principais pontos para revisar. Versão do .NET 10. Identificamos que as versões instaladas localmente são 10.0.103, 10.0.109. Recomendamos fixar 10.0.109. Aí, modelagem de usuário. Recomendamos a opção A, estender a Identity User. Então, ele prefere estender a Identity User para simplificar e retornar o conteúdo de vídeo aula mais didático e direto. Fico no aguardo de sua aprovação do plano para iniciar a geração dos artefatos. Beleza? Eu posso clicar tanto aqui, pronto, implementação, quando eu posso clicar aqui. Então, eu posso tanto falar OK aqui, como eu posso clicar aqui, como eu posso clicar aqui, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Eu nem li, tá? Porque aqui, já sugeriu aqui a versão ó, 0.109. O que foi importante que ele botou aqui? Sempre leio essa parte aqui, ó. Importante, a versão .NET, tá? Ele está me avisando que o .NET está aqui é o 0, é o 10.0.109. Olha o que ele está fazendo, já criou meu Global JSON, tá? Vou diminuir aqui, olha lá, tá? Vou aceitar. Eu posso vir aqui, ó, aceitar por aqui, eu prefiro. Deixa eu fechar o Global JSON. Ele já criou aqui, ó, se a gente for, ó, está criando aqui dentro aqui os carinhas aqui, ó. Criou o plain, o spec, o teste, falta o constitution. Não está me pedindo nada. Fechar esse cara, vou fechar esse cara, vou aceitar, criou o constitution. A primeira etapa ele já concluiu, ó. Foi o seguinte, ó, fechar aqui, depois só tu abrir de novo aqui, ó, gente, ó. Ele é um toggle, né, para fechar de verdade não. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, no spec. Especificação funcional. Esse documento especifica o aspecto visual de negócio da API, gerenciamento de cliente. O sistema, olha só, os objetivos, tudo aqui bonitinho, ó. RFC 01, 02, 03 e por aí vai. Bom, depois do spec, ele deve olhar o plano. Plano de arquitetura e engenharia. Aí tá lá. Olha o que ele vai criar aqui, olha que legal. O spec, ele já criou. Aí dentro de source, ele vai criar o Project SD API, Controle, Middleware, Program CS e o projeto, né? CS Project. Dentro de Application, DTOs, serviços, validators, renders e o projeto. Dentro de Infra, Data, o DB Context, os mappings, né, do Fluent API e as migrations. Vai criar uma parte chamada Identity, Security e o projeto. E em teste, ele vai criar testes para domain, para application, para API. Vamos ver os spec, o plano, vamos ver as tasks. Aí ele vai dividir em tasks, ó. Cada coisinha desse aqui é um teste. A fase 4, camada de aplicação. E o Constituição do projeto. Aqui, ó, esse documento estabelece as regras obrigatórias que qualquer agente de inteligência artificial deve seguir estritamente durante todas as etapas de codificação, manutenção e evolução desse projeto. O não cumprimento dessas regras invalida as alterações propostas. Percebe que esse cara aqui é a minha constituição, a constituição do projeto? Então ele tem a especificação, o plano de negócio, as tarefas e a constituição, que é o mais importante. Deixa eu fechar aqui, então, eu vi o que ele criou, né? E agora vamos lá.
Ó, li atentamente, não sei o quê, resumo de cada etapa. Tá, eu falei, ó, pode seguir. Machine Connection está no arquivo. Aí você pode fazer assim, ó, docs/temp.md. Fico no aguardo da sua aprovação para iniciar a implementação da fase um, criação da solução do projeto. Pô, aprovado, meu. Criar o arquivo global, criar especificações, olha lá. Fase um, criar solution, olha lá. Qual é a próxima fase? Olha que legal, implementar a camada de domínio. Aí ele vai embora, meu. Aqui a gente tem 6 fases. A gente poderia ter 726, tá? Dependendo do teu plano aí, pô. Eu vou confiar no que, na minha especificação. Só quando ele me fizer uma pergunta, tipo, escolha isso ou aquilo, aí sim eu vou parar. Ó, tá buildando, criou a solução. Agora ele vai criar um projeto de teste dentro da pasta teste. Vamos dar uma olhada aqui, ver se ele criou já. Ah lá, criou a pasta source. Olha que legal. Já criou todas as pastas, tá? Project, SDD, API, Application, Domain, Infra. E criou a pasta teste, onde só tem a solução de teste, ele vai começar a criar os testes agora. Depois a gente vai entrar em mais etapas de segurança. Olha só, ele criando User Permission, Application User, White Token Service. Eu nem lembro se eu falei com ele de Refresh Token, tá? Mas ele vai criar o Access Token. Tomara que ele entenda que seria uma boa ele ter o Refresh Token. Toda vez que o token expirar, ele não matar a sessão do usuário. Está lá olhando a teste e está aqui, ó, fase, implementar a camada de infrastructure. Ele está criando as migrations. Bom, para o objetivo do vídeo, já bastaria isso aqui, né? Ah, tem como configurar para ele aceitar tudo? Tem, mas não faça isso agora. Zero erro, zero aviso. Camada de infra, já criou a camada de domain, já criou a solução, a camada de domain. Pronto, acabou de finalizar a camada de infra. Para onde que ele vai agora? Está criando Web Services Development, isso é importante. Onde que ele vai chamar os caras? Na API de identidade. Olha que legal, gente. Aqui, ó, nesse passo aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Olha aqui ele pesquisando, ó. Cadê? Ele pesquisando Simple Mediator, ó. Dependency Injection, porque o Simple Mediator precisa só do Microsoft Extension. Dependency Injection Config. Então ele foi lá e pegou o Simple Mediator, que eu já te falei, que é da galera aí do desenvolvedor I/O. Aproveita aí, ó, enquanto ele está pensando aí, gente, vamos lá. Assina o canal aí, dá um like no vídeo, ative o sinozinho de notificação, isso é importante. Vamos dar uma força aí, beleza? Onde ele está agora? Olha que legal. Ele criou um factory para o DB Context. 0 a 0 avisos e erros. E pronto, olha lá. Vamos ver o que ele escreveu aqui. A fase de codificação do projeto foi concluída com sucesso. Toda a arquitetura e implementação válida. Acesse o walkthrough completo, detalhado, hein? Ó, vamos dar uma olhada? A gente está vendo aqui a tarefa de implementação, né? Vou clicar nesse cara aqui e você vai ver tudo que ele fez. Nessa etapa, a solução C# .NET Edge foi implementada, codificada e validada, contendo a modelagem do clube de clientes, as configurações de banco de dados SQL Server, com EF Core, autenticação por JWT e MS Ident, autorização legal. Compilação, zero erro, diz a migration que rolou, que fez, como ele rolou, para inicializar no set HTTPS, maneiro, né? Tá aqui a aplicação, toda ela criada, não tem MVC. Mas o que a gente pode fazer agora é abrir o Visual Studio e dar uma olhada nele. E qual é o próximo passo? Implementar a Vue, pô. Tá aqui meu Visual Studio, mas o que que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Vamos dar só uma olhada rápida, depois vamos executar uns testes. Tá aqui, ó, para de teste, ele criou teste para application, para domain. Aqui onde tem API, tem application, tem domain, tem infra. Só não tem presentation, que seria o nosso MVC, mas tudo dentro de source e teste. O que que eu quero ver aqui? Aqui na API, vamos ver se ele configurou aqui, ó, em Property, Launch Settings. Vamos ver se ele, aqui em HTTPS. Bom, vamos fazer o seguinte, aqui, ó, em Launch Browser, a gente vai fazer o seguinte, estou na API de identidade, então eu quero mostrar esse cara. Vamos lá, a gente vai mudar para True. E aqui, Launch URL, quem que eu quero chamar? Para chamar o Scala. E eu, particularmente, não uso HTTP. Então, eu vou retirar esse cara aqui, ó. Vou retirar. Pronto. E vou salvar. Então, o que eu vou fazer? Ele já está aqui. Ó, você pode vir aqui, ó, clicar nesse cara aqui. Se eu tivesse vários projetos para inicializar ao mesmo tempo, tipo, preciso subir 3 APIs e a Presentation. Eu mexeria aqui. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, outra coisa também que eu vou fazer é tirar esse HTTPS daqui e vou colocar um nome que eu gosto, que é self-host. Deixa só self-host? Development.
Para ficar bem claro que eu estou trabalhando nesse carinha aqui. Esse HTTP de cima eu poderia até retirar, vou deixar por enquanto, tá? Então ele tem que rodar a API na porta 7230. Agora sim, ó, eu só tenho um projeto, mas mesmo assim eu vou configurar esse cara aqui, ó. Esse cara vai subir, iniciar, e aí eu posso escolher qual é o environment que ele vai trabalhar. Tá aqui, ó, self-host development. Aplico. Ok, muda, ele vai mudar tudo. Beleza. Se não tiver problema nenhum, ele vai rodar. Ó, tá abrindo aqui, ó. Tá aí, tem um login aqui, né? Mas eu nem sei qual é o usuário, mas com certeza tá ali. Inclusive, a gente pode desenhar esse carinha aqui para ficar mais bonito, tá? Isso aqui é muito melhor que o Swagger e não tem nem comparação. Aqui ele criou Migration, Security, Data, Mappings. Vamos ver aqui os mapping, cliente mapping. Olha lá que bacana, ó. Criou aqui, ó, User Permission Mapping e o Application de Bicontext. Legal, né? Ele criou aqui, ó, na minha camada de infrastructure, ao invés de criar lá no projeto de API. Aí agora eu posso usar esse mesmo DB Context para todos os outros modelos que eu criar. Na Migration, vamos ver se ele criou aqui, ó, na Migration, criou as tabelas bonitinho e tal. O que mais que a gente tem? Security, JWT Settings. Então aqui ele vai trabalhar aqui o Token Service. Olha que legal, gente. E aí vamos na controller da API. Vamos lá, na controller da API, Path. Aí eu tenho um método aqui de login. Ele vai pegar as credenciais. Então, para esse primeiro vídeo, ficou grande demais, mas ficou muito bom. Você criou uma arquitetura completamente desacoplada. A gente criou serviços. Vamos dar uma olhada aqui em infrastructure. A gente já olhou aqui, né? Security, que alguns. A gente não olhou o Dependency Injection. Olha que legal. Então, aqui dentro ele configurou ó, um serviço para chamar nossa DB Connection. O iClient Repository. Ele já fez injeção de dependência, perdão. O iToken Service, ele já fez. Maravilha, né? Vamos pegar nosso cliente repositório? Dá um F12 nele, está aqui, ó. Ele implementa o iClient Repository. O que que ele tem? Obter por ID, obter por ID, ignorando filtros, obter por e-mail, obter todos ativos, obter todos inativos. E isso vai ser chamado de qualquer lugar. Se amanhã eu quiser um outro jeito de adicionar esse cara aqui, eu simplesmente faço. Ah, não quero mais usar o Enter Framework Core. Escrevo na mão. Uso Dapper, uso ADO puro, sei lá, mudei até de banco, meu, não importa. E aqui aqui o repositório, a interface repositório com os métodos bonitinho que ele colocou lá, né? Acho que por hoje tá bom. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Vamos aproveitar aí, gente. Dá um like, assina o sininho de notificação, mas sem antes, não sem antes se inscrever no canal, para vocês receberem notificações de novos vídeos. Dá um like, dá uma força. Deixa um comentário aí, pô. Gostei. Gostei não, professor. Pô, gostei não, Carlão. Pô, gostei. Faz outro. O próximo vídeo, naturalmente, será a gente expor a interface desse cara, até para vocês verem ele utilizando o Stitch Blue Team. Opa, esqueci aqui um negócio que a gente deveria fazer, né? A gente não fez aqui, ó. Vamos testar, vamos fazer os testes, pô. A gente criou. A gente não, né? Ele, né? Ah, diz ele que criou vários testes. Depois a gente olha com cuidado cada um desses testes aqui. Vamos rodar, meu. Tem que passar, não tem? Ó, executar todos os testes. Vamos ver. Para a gente finalizar a aula, voilá. 6 testes, os 6 passaram. Depois a gente olha cada um desses testes aqui para ficar legal. Agora eu fui mesmo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E não quero ser chato, mas vou repetir. Se inscreva, assina o sininho de notificação. Dê um like, deixe seu comentário aí, compartilhe também. Fui!